Olá para você, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Jaque. Esse é um canal de leitura diária da Bíblia. Então, você vai encontrar nos conteúdos aqui leituras da Bíblia todo dia. Nós estamos no livro de Gênesis, então você que gosta desse tipo de conteúdo, você é super bem-vindo para estar aqui. Inclusive, eu vou deixar uma playlist aqui em cima das leituras anteriores. Normalmente eu leio um capítulo da Bíblia junto com você e no final do vídeo eu faço algumas reflexões, extraio algumas lições daquela leitura junto com você. Então, se você também aprender alguma coisa, pegar algum detalhe ali naquela leitura, né, que eu não mencionei, você também está super convidado de escrever aqui nos comentários aquilo que você aprendeu, aquilo que você gostou, que te chamou muita atenção. O intuito do canal é mostrar que é possível ler a Bíblia de modo simples, um modo leve. Aqui não é um canal de estudo teológico, mas é possível nós fazermos leituras diárias e ver que a Bíblia ela é simples. Então, não tenha medo, né? A gente sempre pede a ajuda de Deus todos os dias, em cada leitura. Então, se esse conteúdo é um conteúdo legal, bacana para você, convido você a se inscrever no canal, ativa aí as notificações, para que você não perca nenhum aviso. Todo dia tem vídeo. De sábado, às vezes eu coloco um conteúdo um pouquinho diferente, né, uma temática um pouquinho diferente, mas todo dia tem uma palavra legal aqui que você pode olhar, que você pode ouvir e aprender, tá bom? Então hoje nós vamos ler a palavra do Senhor, mas antes eu quero convidar você a fazer uma pequena oração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa palavra em tuas mãos, fala conosco. Nos ensina a tua palavra, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, abra a nossa mente e que possamos extrair dela pequenas lições, lições que possamos aplicar no nosso dia a dia, nos ajude inclusive a ser praticantes e não ouvintes da palavra, e que essa palavra nos transforme completamente de dentro para fora. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então hoje, queridos, hoje o texto que nós vamos ler é Gênesis 22. Esse texto eu comentei um pouquinho no segundo vídeo do canal, que se chama Atmosfera da Casa. Você pode olhar depois nos outros vídeos. Eu dei uma pincelada sobre esse tema, então hoje a gente vai ler num contexto mais amplo. E vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós em Gênesis 22. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou seu jumento e tomou 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá e depois de adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Estou aqui, meu filho. E Isaque perguntou: O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Então eles, chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Estou aqui. Então o anjo disse: Não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá.
Então o anjo do Senhor bradou a Abrão pela segunda vez desde o céu. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso, e não me negaste teu filho, o teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos teus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus servos e, levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Depois dessas coisas anunciaram a Abraão, Milca também deu à luz filhos de Naor, teu irmão, Uz, seu primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arão, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Milca deu à luz esses 8 filhos de Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz Teba, Gaão, Taás e Maacá. Então a gente pode perceber como Deus provou Abraão num momento ali que foi muito inesperado. Imagine só, a gente vem lendo ao longo de vários capítulos as promessas de Deus, o que Deus vem falando para ele, o esperar de Abraão já idoso, naquela promessa, que finalmente vem Isaac, traz alegria para toda aquela família, e aí um belo dia Deus vem e pede Isaac como sacrifício. E é engraçado a gente pensar assim, que Deus não falou com Sara, né? Porque provavelmente se Deus tivesse falado com Sara, ou ela não teria fé suficiente, ou ela não teria deixado Isaac ir. Mas Deus falou com Abraão, Deus estava provando Abraão. E no primeiro vídeo, aliás, no segundo vídeo do canal, quando eu dei essa pequena pincelada sobre Abraão e Isaac, é muito interessante a gente observar no texto que Isaac, ele repara os elementos do sacrifício. Ele sabe que tem o fogo, tem a lenha, mas falta o cordeiro. E mal sabe ele que ele é o próprio sacrificado, ele seria o cordeiro, né? Mas aí, em todo momento, Abraão, ele sempre aponta para Deus, né? Então, durante a caminhada, quando ele sai com os servos, ele pega Isaac para eles irem junto ao lugar que Deus estava ali mostrando para eles, o próprio Abraão fala para os servos, olha, fiquem aqui, espere que eu vou lá e depois de adorar voltaremos. Nós vemos a primeira menção de adoração num contexto de provação. Então, no coração de Abraão, ele tinha certeza que ele ia lá e iria voltar, né? Então, o coração dele já estava em Deus ali. Ele iria adorar o Senhor e iria voltar com Isaac. Ele tinha já essa certeza. E ele segue ali na caminhada junto com Isaac, ele continua indo firme e forte, né? Até o monte que Deus mostra para ele. E aí é onde Isaac faz as perguntas, mas pai, a gente tem o holocausto, a gente tem a lenha, a gente tem o fogo, mas falta o cordeiro, né? E novamente a resposta de Abraão, meu filho, o Senhor proverá o cordeiro. Então novamente o Abraão ele aponta para Deus toda a provisão. Então o coração dele não estava ali apegado, né? E aí quando ele coloca Isaac, né, ali no monte já para ser sacrificado. Quando ele é impedido pelo anjo, o anjo dá um brado, dá um grito para ele parar, né? Porque senão ele teria provavelmente sacrificado o próprio filho. A gente não sabe como estava o coração dele em relação à fé, mas ele estava crendo que o Senhor ele ia agir em algum momento ali. Então, pelo contexto, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que Abraão ele foi até quase o fim, né? Porque ele foi impedido pelo anjo. Né? E por causa disso, o Senhor reafirma a sua promessa, né, de grande descendência, numerosa descendência e uma descendência abençoada por todas as gerações, porque ele não negou o único filho. E é interessante a gente pensar que o próprio Deus também, ele não negou o único filho dele, Jesus, para nós. E Abraão também não negou o único filho dele, Isaac, para o próprio Deus. E aí fica a pergunta, né, a reflexão, será que a gente teria essa fé? Será que se Deus pedisse para nós uma coisa que a gente ama muito, uma coisa que às vezes a gente esperou a vida inteira para receber, uma grande promessa, tá ali na nossa mão, tá ali na nossa frente, e Deus pedisse de volta, será que a gente daria isso para Deus? Será que a gente teria essa fé suficiente, né?
Imagina que, assim, a gente se apega muito a alguma coisa que Deus nos dá, né? E se aquilo se torna ídolo no nosso coração, se Deus tira aquilo de nós, o que sobra? Então, eu percebo pelo texto que o tempo todo, o coração de Abraão, por mais que ele amasse Isaac, por mais que ele estivesse muito feliz com a realização de uma promessa, o coração dele não estava pegado ali na promessa, não estava pegado no filho, mas estava em Deus, estava pegado no Senhor, e por causa disso, nem o próprio filho ele negou para o Senhor. Então, é muito interessante a gente pensar assim na questão da fé, até onde a gente vai quando Deus nos pede alguma coisa, né? E que essa palavra fique no nosso coração, que Deus venha falar conosco ainda mais, que a gente venha gerar fé no nosso coração cada vez mais, pedir ao Senhor que acrescente fé em nós, né? Para que a gente não fique apegado às bênçãos, não fique apegado às promessas, não fique apegado a nada, a apenas Ele, somente Ele, porque Ele realmente é a nossa razão de viver, tá bom? Que Deus abençoe você. Se você gostou desse conteúdo, se abençoou você a sua vida, compartilhe com alguém que às vezes precisa ouvir uma palavra, ser encorajado. Se essa palavra falou com você ou você até pegou outros detalhes no texto super importantes que às vezes eu não falei aqui, pode escrever nos comentários abaixo que eu vou ficar bem feliz assim de ver também, porque o Senhor ele vai acrescentando na nossa vida, na minha vida e na sua vida, tá bom? Então que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!